O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se eu colocasse um tema aqui para o nosso sermão, nossa reflexão, eu daria o nome simplesmente: Deus destrona os ídolos. Tira eles do trono, porque o trono é de Deus. Só Ele tem o direito a um trono. Só Ele tem o direito a um trono. E eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 6:4. Coloca na tela para nós, Gustavo. Deuteronômio 6:4. Essa primeira parte do versículo que vocês estão vendo aí, no hebraico, é dito assim: Shema Israel, né? O pessoal fala Israel, né? Shema Israel, que significa escute, ouça Israel. É muito interessante. O Shema, eles chamam de Shema ou Shema, é algo que é profundamente enraizado no pensamento do povo judeu. O Shema é algo que Israel não pode parar de pensar. Ouça a voz do seu Deus, Israel. Ouça o seu Deus, Israel. Shema Israel. Aí ele vai dizer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E hoje eu quero falar dos deuses da antiguidade e dos deuses da modernidade. E que a gente, como povo de Deus, a gente possa ouvir o Senhor dizendo: eu continuo sendo o único Senhor. Você não é senhor de você mesmo. As pessoas que eu coloco no teu caminho não se tornam senhoras sobre você. Eu continuo sendo o único Senhor. E é isso que Deus quer do seu povo. Que coloque Ele como exclusivamente Senhor absoluto. E o Senhor tem prioridade. Preeminência. Entendeu? Preeminência, prioridade. Todas as vezes que eu coloco algo como prioridade no lugar de Deus, eu fiz daquela coisa, seja ela qual for, o Senhor da minha vida. E esse é um pecado que Deus condenou no Antigo Testamento e Jesus condenou no Novo Testamento. Amém? Então, que a gente possa pensar nisso. O Senhor é o nosso Deus e Deus único. Único, Senhor. Único Deus. Eu fico pensando como, na formação das Escrituras, quando Israel saiu do Egito, 1400 anos antes de Cristo, 1400 antes de Cristo mais ou menos, o povo lá no Egito, cheio de influências dos deuses egípcios, do paganismo e de outras influências de povos que lá estavam, haviam perdido essa pureza na concepção do Deus verdadeiro. A tal ponto que o próprio Moisés, apesar de saber que era hebreu, não conhecia o Deus dos hebreus. Conhecia que vinha de Abraão, mas não conhecia o Deus de Abraão. Porque em Gênesis a gente vai ver que Deus chama Abraão. Abrão. Depois põe o nome dele para Abraão. Pai exaltado para um pai de uma grande multidão. E aí a gente vai ver o seguinte, que Deus, quando chama Abraão, ele vai se revelando a Abraão. E os filhos de Abraão vão também aprendendo quem é esse Deus, com experiências com esse Deus. Isaac, Jacó. Jacó, por exemplo, quando você vê, ele tem experiências tremendas com Deus. E ali, em Abraão, Isaac, Jacó, é estabelecida uma aliança, um pacto, de Deus com o seu povo que se formava a partir de Abraão. Só que quando o povo, depois de José, vai parar no Egito e fica lá por 400 anos, eles não ficam 400 anos escravos, isso é importante dizer aqui. Eles ficaram 400 anos em terra do Egito, mas no conforto, depois que passou a seca, mudou as coisas dentro do Egito, houve uma briga interna,
né, uma dinastia que reivindicou o poder, tirou o poder atual que tinha no Egito e desconsiderou todos os feitos passados, assim ignorou quem foi José. Dessa forma, os hebreus que lá estavam, junto com outros povos que lá estavam, se tornaram escravos, certo? Então pode-se dizer que dos 400 anos que Israel ficou no Egito, pelo menos uns 200 anos ele se tornou escravo. Tá certo? Escravo que eu falo de trabalho forçado, não poder abandonar aquela terra. Tanto é verdade que quando Deus levanta Moisés, Deus vai tirar o povo e o faraó tem o domínio sobre o povo. O faraó não quer deixar o povo ir. Ele diz, esse povo é meu. Eu sou o senhor desse povo. Ele vai dizer para faraó, você está achando que esse povo que ficou aí é seu? Você está achando que esse povo que eu levantei através de Abraão é domínio seu? Deus vai falar, não, faraó. Eu sou o Senhor desse povo. Eu sou o único Senhor deles e eu sou o Deus deles. Eu tenho poder sobre eles. E chega uma hora então que Faraó achava que tinha o controle. Não, não vai não. Deus levanta Moisés. A gente conhece a história do Moisés, né? Que nasceu lá, teve que escapar quando era criança, a mãe dele, para não matar o filho, né? Não deixar o filho morrer, escondeu numa cestinha, colocou lá no rio, né? Nas águas do Nilo, mandou embora e a filha, né, de Faraó, ou a filha do filho de Faraó, alguns dizem que ela é neta de Faraó, outros dizem que é filha de Faraó, né, dependendo da maneira como se interpreta isso. Seja como for, ela é da família real, né, e ela é da nobreza. Ela vai pegar o Moisés, né, e que tem tudo a ver com ser tirado da água, né, o nome de Moisés. E aí a gente vai ver então essa história bíblica, né, a gente acompanha bem isso no livro de Êxodo, e a gente vai ver então que Moisés, ali começa o plano de Deus para tirar o povo dele do domínio do Egito e para mostrar para Faraó que Faraó estava ocupando um trono que não era dele. Faraó estava querendo sentar num trono que não era dele. Deus é o entronizado. Ele somente, e somente ele tem um trono sobre todos os povos. Amém? Rei dos reis, diz que Jesus é esse. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendito seja o nosso Deus. Amém? Só ele. Ele é o Senhor, único. O resto é arroz com feijão, mamão com açúcar. Tá certo? E aí, o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que o Moisés, ele não conhecia, ele sabia que era hebreu, sabia a história dos hebreus, sabia que eles vieram de Abraão, mas não conhecia o Deus de Abraão. Até que Deus, né, depois que a gente vê a história, ele está grande, ele é um dos príncipes do Egito, ele mata um egípcio para defender um hebreu, por conta disso tem que fugir, foge para as terras de Midian, fica lá 40 anos na terra de Midian, pastoreando, apacentando ovelhas, lá ele se casa e tudo mais, até que um dia Deus fala, cheguei na tua vida e vou usar você, aleluia, vou usar você para tirar o meu povo do Egito. E é interessante quando a gente lê isso, né, no livro de Êxodo, a gente vai ver que o Moisés fala, mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quando eu for lá falar com o faraó, eu vou dizer que o Senhor é quem? Né? E ele vai dizer, eu sou. E é interessante que na nossa tradução, tá, irmãos? Eu sou o que sou, não é bem assim no hebraico, tá? A palavra original dá uma ideia de serei o que serei. É como se Deus dissesse assim, eu sou o que eu quiser ser. Eu sou o que vocês não podem ser. Serei o que serei. Sempre serei. Sempre serei. É como se ele dissesse, eu sou de eternidade em eternidade. Tá? Mas aí, na nossa tradução, se colocou eu sou, que talvez dá uma ideia mais clara de dizer Deus está dizendo que ele é, e isso basta. Amém? Mas só para os irmãos saberem aqui que, se você pegar umas traduções mais antigas, eles colocam lá eu serei que serei, né? Sempre serei. Mas é mais fiel, tá? Do que essa atual nossa. Mas não muda, não desmonta o sentido. Mas é interessante, irmãos e irmãs, a gente vê então que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E como é lindo ver Deus destronando os ídolos. Porque a gente vai ver no livro do Êxodo, Deus tira o povo do Egito e a gente vê que Deus castiga. Deus castiga os deuses do Egito, como? Humilhando os magos, os feiticeiros. Deus humilha os feiticeiros. Ele vai mandando as pragas, as 10 pragas do Egito,
E é interessante que os magos e os feiticeiros, eles não podem impedir Deus de aplicar a justiça. Eles não conseguem desfazer. Por exemplo, alguns deles chegam até a tentar com as mágicas imitar o que Deus faz, mas não conseguem desfazer o que Deus faz. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Que Deus tremendo é esse? Não é à toa que ele diz: eu sou o Senhor, e ninguém pode escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? A glória! Quem impedirá? Eu quero te dizer que você, meu irmão, minha irmã, você não serve a um ídolo. Você serve aquele que está entronizado. E ele é o Senhor da tua vida. Operando ele, ninguém impedirá. Amém? Olha que interessante. Jesus diz lá no Novo Testamento: eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Nada pode parar a igreja. Nada pode parar o evangelho. Ninguém pode desfazer o que Deus está fazendo. Agora tem uma coisa. João, nas suas epístolas, ele vai dizer: para isso Jesus veio. Para quê? Desfazer as obras do diabo. O diabo não pode desfazer o que Deus está fazendo na tua vida. Mas Deus veio para desfazer tudo o que o diabo tentou fazer na tua vida. O inimigo, nunca vai poder desfazer o que o Senhor já começou a realizar. Porque operando ele, ninguém impedirá. Ele é o Senhor. O único que tem um trono. Mas ele veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? E eu quero te dizer, já vai colocando cada vez mais tua vida diante desse Deus entronizado. Porque ele há de fazer coisas grandes na tua vida, mas ao mesmo tempo, ele há de desfazer coisas que não eram para estar na tua vida. Amém? Ele é o Senhor. E é muito bonito a gente ver, então, Deus mostrando que os magos não podem desfazer. Manda piolho, eles não podem parar o piolho. Manda lá a rã, eles não podem parar a rã. Eles não conseguem parar. Para a hora que Deus manda parar. Deus transforma água em sangue, eles não conseguem desfazer. Deus vai mandando vários castigos, eles não conseguem impedir, meus irmãos. Por quê? Porque os deuses dos egípcios, os deuses do Egito, estavam sendo humilhados pelo Senhor. Deus estava mostrando para Faraó e para o Egito todo que existe, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor. Amém? O Ra, os deuses lá, tem vários deuses, né, do Egito, nenhum deles era Senhor e nenhum deles tinha o poder sobre as coisas. Só Deus tem o poder sobre tudo. Então Deus estava humilhando os feiticeiros porque o faraó ficava doido. O faraó falava: que é isso? Eu pago vocês bem pra caramba, os funcionários públicos, né? Eu pago vocês para fazer uma magia, para invocar os deuses do Egito, e vocês não conseguem parar o Deus dos escravos. Irmãos, olha nessa perspectiva. O Egito era potência. O Egito era potência. O povo hebreu era meramente um povo escravo. Escravo da potência. Mas o Deus dos escravos humilhava o Deus da potência. Aleluia! O Deus do Egito, o império do Egito, sendo humilhado pelo Deus dos escravos. Não importa o tamanho, sabe, da sua casa. Não importa a profissão, o cargo que você ocupa. Deus pode usar você na sua posição humilde e fazer coisas grandes para manifestar o poder dele através de você. Tá entendendo? Não é à toa que no Novo Testamento Jesus disse: ó Pai, eu te agradeço porque ocultastes as coisas dos poderosos e dos sábios e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou fazê-lo. Glória a Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes. Deus há de usar a tua vida com aquilo que você é, enquanto você disser: sim, o Senhor é o meu Deus, Ele está entronizado. É o Deus dos escravos humilhando o Deus da potência. Deus dos escravos humilhando o Deus dos senhores. Daqui a pouco ele vai humilhando todos os deuses. E os magos falam: perdemos emprego. A gente não pode fazer nada, porque nós estamos vendo que este é o dedo de Deus. Em algumas traduções é a mão de Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus. Depois você leia, porque senão, se a gente tiver que ler, é maravilhoso. Se eu pudesse, glória a Deus, Deus destrona. Deus destrona os ídolos. E é por isso que nos momentos de turbulência da tua vida, até de fraqueza, do nada você sente uma força dentro de você. É porque o Deus que é o teu Senhor tem o poder de te colocar de pé, de restaurar você, de animar você, de fortalecer você. Ele é o Senhor da tua vida. Amém?
E aí chega o momento que Deus fala, agora peguei todos os deuses. E o faraó se achava também uma entidade. O próprio faraó, como eram os impérios, como foi o Império Romano, né, que se colocava o Augusto como o Senhor, digno de adoração. Por isso que a igreja no século I foi perseguida, porque os cristãos não aceitavam cultuar, fazer culto ao imperador. É normal nesses impérios, né, como foi na Babilônia, Nabucodonosor também ergueu uma estátua, né, na época de Daniel, e queria que as pessoas se curvassem. É normal no homem se sentir uma divindade muitas vezes. É normal no homem se sentir mais do que ele é, mais do que ele foi chamado para ser. E é nessa hora que Deus humilha o homem. Por isso vai uma lição para mim e para você. Nunca queira ser mais do que você é. Apenas se curva e se humilha diante do Senhor, dizendo, o Senhor é o meu único Deus, Ele é tudo para mim. Sem Ele eu não sou nada. Porque todos os imperadores que se levantaram, Deus os humilhou. Deus os derrubou, meus irmãos. Amém? Nabucodonosor caiu, não é verdade? Com a sua estátua também virou pó, não tem mais nada. Grandes impérios sucumbiram, mas o reino de Deus prevalece e prevalece para sempre. Amém? E aí a gente vai ver então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus agora humilhou todos os deuses do Egito, humilhando seus feiticeiros e magos, mas agora Deus fala, agora eu vou humilhar o faraó. Por que eu vou humilhar o faraó? Porque a maior alegria de todas as épocas do passado era, inclusive no povo hebreu era assim, você passava a primogenitura. O seu primogênito era o seu orgulho, naquele tempo, naquela época. O primogênito, ele assumia o reino, o trono no lugar do pai. Ter um primogênito homem, naquela época, era dizer assim, no futuro do meu reino, ele vai levar o meu nome, vai levar a história do nosso império. Era dar continuidade àquilo que se começou. É como se Deus falasse, eu vou humilhar agora o faraó, e vou mostrar para ele que se eu quiser, o amanhã dele, a geração dele, não prevalece. E Deus agora mata os primogênitos. Lógico, não só o primogênito de Faraó, mas de todos os egípcios, certo? Deus castigou o Egito, irmãos. E agora, não somente os deuses ficaram humilhados com os feiticeiros, magos e astrólogos e outras coisas mais, mas agora o próprio Faraó, ao ver o seu filho, aquele que assumiria o trono, morrer. Deus matou os primogênitos para dizer, eu ceifo, eu tiro vida, eu dou vida, nenhum homem tem o poder sobre a vida, eu sou o único Senhor. Aleluia. Daí eles não aguentaram o baque, liberou o povo. A gente sabe a história, tentaram perseguir, Deus matou os soldados na travessia do Mar Vermelho. Amém, queridos? Mas daí é muito interessante, porque eles vão entrar agora, o povo está sem identidade. O povo viu que Deus agiu com poder através de Moisés, de Arão, e o povo está seguindo Moisés e Arão no deserto agora. Mas só que o povo chega e o povo está ainda perdido, sem identidade. Então Deus, ele vai dar as leis, o decálogo, os 10 mandamentos, né? E nos 10 mandamentos, coloca pra gente o Êxodo, por favor, o Gustavo. Êxodo 20, versículo 2 a seguir. Deus chama o povo e diz, vou dar as leis para vocês, 10 palavras, 10 leis, os 10 mandamentos. Lógico, que são os primeiros mandamentos. Depois desse, tiveram muitos outros mandamentos. Mas esse aqui é o carro-chefe, é o principal mandamento que Deus dá no deserto. E nos primeiros versículos, né, desse capítulo, a gente vai ver Deus dizendo e afirmando aquilo que está na repetição da lei, né, que ele vai falar depois, o Shema. Né? O Shema é o Ouça Israel, que é a repetição da lei antes do povo entrar, de fato, na terra, é dada no deserto, é a afirmação de Êxodo 20. Porque Deus chega lá e vai dizer, eu sou o Senhor seu Deus. Fui eu, não se esqueçam, que tirei vocês da terra do Egito e da casa da servidão. Irmãos e irmãs, preste atenção. Foi o Senhor, e é o Senhor, que tem o poder de nos arrancar dos vícios. Foi o Senhor, e é o Senhor, que tirou a gente das mãos de Satanás. Foi o Senhor, e é o Senhor, e sempre será o Senhor, que vai garantir a nossa entrada na eternidade. Amém? Às vezes as pessoas vão para a vida cristã, trazendo para o nosso tempo, e elas esquecem. Elas esquecem porque estão aqui. Tem gente, quantas pessoas, irmãos, viveram uma vida no passado arrebentada. Deus foi lá, libertou, salvou, curou, restaurou, e sei lá, passou um tempo, a pessoa parece que esqueceu. Esqueceu da desgraça de outrora. Esqueceu do passado terrível. E por um momento, parece que abre mão desse Senhor, como se não o quisesse mais no trono do seu coração. Mas vem sempre o Senhor para nos lembrar, não esqueçam quem sou eu na vida de vocês. Fui eu que trouxe vocês para a luz.
Fui eu que tirei vocês das trevas, não esqueçam quem eu sou. Vocês estão aqui num culto de quinta-feira. Eu não preciso de multidões para fazer um grande culto, mas eu preciso de um coração quebrantado e um coração disposto a me cultuar e me adorar para eu ser servido. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e valeu a pena estar aqui hoje para juntos meditar quem é o nosso Deus, porque você vai sair daqui lembrando, é verdade, o Senhor é o único Deus da minha vida. Isso vai sair reforçando a tua fé. Você está entendendo? Diante das adversidades, das lutas, você vai lembrar, operando Deus, quem impedirá? Você vai aprender a entregar mais a tua vida na mão dele, porque ele pode fazer o impossível, porque está escrito, para Deus nada é impossível. Amém? Lucas 1,37, ele fala isso para a Virgem Maria, porque para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos? E aí é interessante porque Deus vai dizer, eu sou... coloca lá para a gente. Ah lá, ele até pôs lá, né? Lucas, obrigado. Mas volta lá para... Isso, obrigado. O Gu tá bom, hein, Gu? Deus te abençoe, Gu. O Gu tá afiado, hein? Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Aí Deus chama a atenção disso. Não façam deuses diante de mim. Não tem outros deuses. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Próximo, o 5 agora. Não adore estas coisas. Lógico que fazer a imagem está associado com a adoração, ok? Não é o fazer imagem por fazer imagem. Mas o versículo 4 tem que estar atrelado ao versículo 5 para dar sentido. Porque senão nós não poderíamos ter fotografia, não poderíamos ter escultura, não poderíamos ter quadro, nós não poderíamos ter absolutamente nada. Tá? Então, o versículo 4 tem que estar atrelado, colado com o versículo 5 para dar sentido. Não farás imagens e não adore estas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Amém, meus irmãos? Então, olha, quantos povos idólatras, né? Quantas pessoas idólatras, quantas pessoas fazendo culto a imagens, não é verdade? Carregando imagens em procissão, dando louvor a elas, culto a elas, né? Oferendas a elas. Isso é pecado, é idolatria. O nosso Deus deixou bem claro no versículo 5 que somente a Ele, louvado seja o nome dEle, somente a Ele devemos prestar culto, louvor e adoração. Amém? Ah, mas é louvor, não. Louvor também. Num culto, somente a Ele o louvor e a glória. Amém, meus irmãos? Então é muito lindo isso que Deus fala. Por quê? Agora vocês vão entrar no meio do povo dos cananeus, e na terra dos cananeus, eles adoram o sol, eles adoram a terra, eles adoram a lua, os deuses, né, do povo semita, né, eles adoram o bezerro, eles adoram tudo que... Eles adoram o boi, eles adoram a vaca, eles adoram o sol, se prostram diante de estrelas, dão nomes de deuses às estrelas, aos astros. E aí Deus vai falar, então registra, Moisés, o Gênesis. Registra os Gênesis para eles. É interessante porque o Decálogo, irmãos, foi escrito antes do Gênesis. O Êxodo 20 foram as primeiras palavras escritas que Moisés deu ao povo. Quando você lê Gênesis, é a ordem da narrativa dos fatos. Mas Moisés não entregou nada escrito antes dos 10 mandamentos. O Decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo 20, foi a primeira coisa escrita que Moisés entregou ao povo. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Até na própria, se você fizer a leitura do Êxodo, ali já fica claro. Que é a primeira vez que Deus chamou o povo e falou, dá uma coisa escrita, leis escritas para o povo. E a partir dessa escrita, começa-se então a escrever as demais coisas. Aí Deus começa a contar a história. Aliás, né, já tinha uma tradição oral, amém, queridos? Os hebreus já contavam de pai para filho como que era a criação do mundo, mas Moisés serviu-se também de outros escritos e também de revelação divina. Então Moisés contou com a revelação divina, Moisés contou com a oralidade do povo hebreu, para completar os escritos, e Moisés também encontrou outros escritos, que não dá tempo aqui, que talvez num outro culto a gente fala desses outros escritos. A própria Bíblia diz isso, né? A própria Bíblia diz isso. Aliás, quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 5, olha aí, este é o livro da genealogia de Adão. Por que isso está em Gênesis? Porque tinha um livro, e quando eu falo de livro, não é um livrão, não é um livro tipo do tamanho da Bíblia. Livro era um rolinho, tá? Um rolo, tá? É um rolo, aqui nessa época o pessoal usava o papiro, certo? Quando você pega o papiro, ele pode ser um papiro desse tamanho. Você enrolou, é um livro. Ok? Ficou claro? Nessa época era um rolo.
Já tinha um rolo na época de Moisés. Um rolo com esse livro. Era um livro registrado da genealogia de Adão. Amém, queridos? Então, se você for ler, olha só, olha o que estava escrito nesse livro. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Próximo. Deus os criou homem e mulher. Não é o que está escrito em Gênesis 1? Mas de onde ele tirou? Daqui, irmãos. Tirou daqui. Amém? Tirou do capítulo 5. Já era um livro que existia. E ele fez menção desse livro no capítulo 5. Ficou claro para vocês? Não vão se confundir aí, tá? A ideia é esclarecer e não trazer dúvida. Beleza? Deus os criou homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Próximo. Adão viveu 130 anos. Você vê que ele vai narrando, ó. Tem essa narrativa nesse livro. Tá? Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Próximo. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Próximo. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Certo? Sete viveu 105 anos e gerou Enos. É muito interessante, desculpa pegar aqui, que nós estamos aproveitando para fazer um estudo, que havia esse livro dessa genealogia. Tá bom? E foi encaixado aqui na narrativa do Gênesis, tá? Só para os irmãos terem essa clareza. Agora, irmãos, é interessante a gente pensar agora que na criação, quando Deus faz a criação, Deus está também dizendo para o povo. Vocês vão encontrar gente dizendo que tem várias narrativas sobre a criação do mundo. E aí Gênesis 1, versículo 1, vai dizer, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Certo? Depois, no versículo 4, coloca pra gente Gênesis 1, 4, por favor, Gustavo. Vai dizer que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. É Deus que fez a luz e as trevas. Depois, versículo 10, olha só. Deus chamou porção seca de terra, ajuntamento de água chamou de mares. Ou seja, Deus criou terra e mar. Depois, versículo 14. Deus disse, haja luzeiro, firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Próximo. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas, e Deus viu que isso era bom. Olha só, o sol, irmãos, era muito adorado, mas muito adorado. Entre os cananeus, o sol era adorado. E não foi só entre os cananeus. Em várias civilizações antigas, o sol era reverenciado. Até hoje, em algumas religiões, o sol ainda é um astro-deus. Tá? E aqui o Gênesis é uma educação. O Gênesis está ensinando o povo, dizendo, o que vão dizer que é Deus não é Deus. O que vão dizer que tem poder, não tem poder. E o Gênesis 1 é pedagógico, irmãos. Não apenas para revelar como Deus criou o mundo, mas para dizer que ele é único. Único Senhor e único Deus. Amém? O tempo inteiro Deus está falando isso nas Escrituras. Irmãos, o tempo todo. Se eu pudesse aqui, nós íamos ver quantos versículos Deus reivindica para si o trono. Deus reivindica para si autoridade e poder, e sendo ele o único Deus. É muita coisa. É como se fosse assim, a prioridade de Deus é todos os homens reconhecerem que ele é o único Deus. Amém? Bom, então uma vez dito isso, nós vamos ver que Deus vai destronando os ídolos. Eu estou indo para o fim. Através do ensino de quem ele é, como ele fez, dizendo para os cananeus, né, para o povo hebreu, que vai ter contato com os cananeus, que Deus é que criou os astros, o sol não é Deus coisa nenhuma, a lua não é Deus coisa nenhuma. Ele também destronou os deuses do Egito, destronou o próprio faraó, certo? E é interessante que Deus vai fazendo isso o tempo inteiro. Na época dos juízes, ele usa Gideão, né? Gideão para destruir diversos ídolos e humilhar os inimigos de Deus, né? Humilhando os seus deuses. É muito interessante Deus fazendo isso. Agora, tem coisas, por exemplo, que ficam marcadas, irmãos e irmãs. Os inimigos conseguem arrancar a arca do povo de Deus, né? Na época do profeta Samuel, nessa época próximo desse tempo, né? Perto, nesse período. A gente vai ver então que os inimigos, né? É um período de organização monárquica, tá? A monarquia ainda não está estabelecida, mas é um período de pré-monarquia. Há um espírito, né, sendo criado, né, entre os homens para se fortalecer a ideia de unificar Israel, um período pós-juízes. A gente vai ver então que os filisteus, inimigos declarados do povo de Israel, eles vão conseguir numa batalha
vencer Israel e vão tomar a arca. Eles vão tomar a arca. E eles querem humilhar o Deus. Eles querem humilhar Deus, o nosso Deus. Eles querem humilhar Deus. Falam, olha, o nosso Deus Dagon deu vitória, nos deu vitória sobre o Deus de Israel. E olha que interessante, eu gosto muito dessa narrativa bíblica, que é um fato para nós, ok? O que Deus faz com o inimigo, irmãos. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 5. Coloca lá pra gente, Gustavo, por favor. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Ó, eles levaram a arca da aliança, que representava para o povo de Deus a presença de Deus. Era algo sagrado. Dentro da arca, né, está lá a vara de Arão, está o maná, né, e está também ali a lei, né? E aí, o que acontece está lá dentro da arca. E a arca representa o símbolo da presença de Deus. Fica lá no tabernáculo, no lugar santíssimo, tá certo? E eles levam a arca. Provavelmente não tocam na arca, senão morreriam, mas devem ter levado em cima de alguma coisa, mas levaram embora a arca. E quando eles levam a arca da aliança, eles vão dizer, esse objeto, eles entendem isso, que representa o Deus deles, de alguma forma, se atua nesse objeto aqui. E o que Deus faz com os inimigos é tremendo, olha só. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Deus foi lá, irmãos. Deus foi lá e derrubou a estátua. Glória a Deus. Olha isso. A estátua ficou curvada diante da arca. Você entende isso? O poder que é isso? No mundo espiritual, você entende o que é no mundo espiritual? Já que em ídolos há demônios? Está dizendo, irmãos, que no mundo espiritual, toda potestade que se levanta tem que se curvar diante do poder do nosso Deus. Está entendendo? Não há potestade. Ai, pastor, tem fantasma na minha casa. Vai cair por terra esse demônio. Vai cair por terra os demônios diante do nosso Deus. Não há Dagon que fique de pé diante do nosso Deus. Ele destrona os ídolos. Amém? Aí eles colocaram no lugar. Pega Dagon, põe no lugar. Colocaram no lugar a estátua. Próximo versículo. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã. Olha que poder isso, irmãos. Agora, ó. Eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. Mas agora, ele não estava mais só caído. Olha como ele estava. Ele estava caído diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon, as suas duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. No primeiro dia, Deus só fez a estátua cair. Ficou caída e prostrada diante da arca. Como eles insistiram, Deus disse, agora eu vou destruir de vez. Deus primeiro humilha Dagon, depois Deus destrói Dagon. Ele vai lá, arranca a cabeça do ídolo, irmãos. Arranca os braços dele. E eu quero te dizer, meus irmãos, pensa no mundo espiritual. O poder que Deus tem de fazer com aquele que se levanta contra o Senhor. Amém? Olha que humilhação, irmãos. Eu gosto demais desse texto. Aí, como se não bastasse, olha só. Próximo versículo. Próximo versículo. Por isso, os sacerdotes de Dagon, de novo, Deus humilhando os ídolos através dos seus sacerdotes. Os sacerdotes de Dagon e todos que entraram no templo, em Asdod, não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito, até o dia que foi registrado o livro de Samuel. Até aquele dia, do episódio que aconteceu, até aquele dia, eles não entravam mais naquele lugar, porque aquele lugar para eles ficou marcado como algo terrível que aconteceu ali. Sabe o que eu posso entender, irmãos? Que aonde Deus destrói o inimigo, ali o inimigo nunca mais tem força. Oh, louvado seja Deus. Ah, louvado seja Deus. Não dê legalidade para aquele que Deus já venceu. Não dê espaço para o inimigo que Deus já abateu. É um lugar de vergonha para o inimigo. Ele não quer estar mais lá, porque ali ele vai se lembrar, aqui foi o dia que o Deus único e verdadeiro desse povo me humilhou. Amém? Os sacerdotes até hoje nunca mais pisaram lá. Ali é o lugar que tem o poder de Deus. Amém? Próximo versículo. Porém, a mão do Senhor castigou os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores. Com tumores, irmãos. Tanto em Asdod, como em seus arredores. Bom, aí o pessoal ficou, olha só, quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca de Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagon, o nosso Deus. Aleluia!
Hein? Já pensou? Os inimigos, não mexe com esse, não mexe com ela, porque o Deus dele é forte, aleluia. O Deus dela é poderoso. E eu quero te dizer, irmãos, nós mudamos, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e aleluia, será eternamente, destronando os inimigos, colocando por terra as obras de Satanás, humilhando os ídolos e exaltando os seus filhos fiéis. Seja exaltado o nome do nosso Deus. E você humilhado, Deus o exaltará, porque Ele é o Senhor. Amém? Com esse singelo estudo, eu espero que você saia daqui edificado, entendendo, cara, eu tenho um Deus tremendo. Domingo nós falamos, se Deus é quem é, por que você não lê mais a Bíblia? Se você pode conhecer mais esse Deus poderoso. Se você crê de fato quem Ele é, por que você resiste em orar mais tempo? Pô, Ele é Deus. Ele é mais importante. Ele é mais importante, Ele tem a preeminência. Ele tem a preeminência da sua vida, do seu tempo. É Ele que humilhou os deuses do Egito. É Ele que humilha os deuses dos cananeus. É Ele que humilha os deuses dos filisteus. É Ele que desfaz as obras do diabo. Vale a pena lembrar que Ele é o único Deus. Ele tem a preeminência. E Ele tem todo o direito de escolher o que Ele quiser para as nossas vidas. Amém? Coloca o teu coração na presença do Senhor. No Novo Testamento, eu poderia falar de tantos. Eu poderia falar do rei Acabe sendo humilhado juntamente com Jezabel no Monte Carmelo, irmãos. Né? Depois desse período, já na época de monarquia, agora nós já estamos falando da época de monarquia, o Reino do Norte, quando o profeta Elias se levanta e desafia, isso está em 1 Reis, capítulo 18, ele desafia, meus irmãos, os deuses de novo. Aí vem, Deus humilha. Em 1 Reis 18, a gente vai ver no Monte Carmelo, irmãos, de novo os deuses, os Baals, os Baalins de Jezabel, os profetas, tem um monte de profeta, e eles, os seus feiticeiros, os seus invocadores, e todos aqueles ali juntos, eles são chamados profetas dos ídolos, profetas de Baal, contra um só homem de Deus. Quero te dizer, e essa frase não é minha, eu não lembro quem falou, mas um desses avivalistas, ou teólogos do passado recente, disseram: um homem com Deus é a maioria. Um com Deus é a maioria. E olha só, o Elias sobe no Monte Carmelo e ele vai dizer assim, ele zomba dos deuses. Grita mais alto, talvez seu Deus saiu, talvez ele vai voltar, talvez o seu Deus esteja cochilando. Gente, ele vai humilhando. Depois que eles não têm resposta, porque a resposta e o desafio era, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ele vai lá, arruma o holocausto ali, né, o altar, ele arruma bonitinho, manda colocar água, enche de água, aleluia. Deixa a coisa bem difícil aí. E o homem de Deus faz uma oração rápida. Deus, está aqui o teu servo diante desses profetas. Mostra que o Senhor é Deus. Deixa eu te falar, nas suas batalhas não é para mostrar quem você é. Nas suas batalhas é para glorificar o teu Deus. Deus me dá vitória, porque darei testemunho aqui nesse púlpito, contarei as suas obras, direi quão grande o Senhor é. E Elias faz essa oração, mostra que tu és Deus. Não é assim, bate no peito, mostra que eu sou profeta. É mostra que tu és Deus. Tem aquele louvor, né? Caia fogo do céu, né? Queima este altar, mostra para este povo que ainda há Deus em Israel, não é isso? E aí a gente vê que depois de fazer essa oração, irmãos, você consegue se transportar no passado? Você consegue imaginar você um espectador agora? Um silêncio ensurdecedor, tomando conta da multidão. Depois de tanto barulho, imagina um monte de vozes. Já viu um monte de gente falando junto? Mercado de peixe, crianças de escola, aquele barulho, todo mundo orando. Aquele barulho, parece que alguma coisa vai acontecer. Irmãos, não acontece por muito barulho. A gente pode entrar aqui e fazer um monte de barulho, não é por barulho. É por ter um coração cheio de fé e acreditar que Deus se faz presente no meio de nós. De repente, acabou? Posso orar agora? Não aconteceu nada, povo? Profetas de Baal, Elias falando, posso orar agora? Arruma aí o altar, coloca a água, o silêncio toma conta. O silêncio toma conta. Uma voz só se faz ouvir. A voz do servo de Deus. Uma só voz. Uma só voz. Para um só Deus. Muitas vozes para muitos deuses. Falsos deuses. Uma só voz para um único e verdadeiro Deus. Ó Pai, ó Deus, mostra que o Senhor é Deus. E quando ele termina de fazer essa oração, eu imagino olhando para o céu. Pela fé, irmãos, eu consigo imaginar o que aconteceu. Algo começou a acontecer. As nuvens, talvez, foram se abrindo. Um pouco para a esquerda,
um pouco para a direita. Talvez olhando para o céu, alguma coisa vermelha começou a aparecer. É assim que eu vejo na minha mente. E de repente, irmãos, como um raio, fogo, não foi só raio, foi fogo, desceu sobre o altar e queimou aos olhos de todos, queimou aquele altar, e o povo não pôde se conter diante da presença de Deus, e todos agora começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que Deus ainda faça coisas na tua vida, dentro da tua alma, que o fogo, a chama do Espírito queime dentro de você, para algum momento você não se conter e começar a gritar como aquele povo: só o Senhor é Deus. Um culto que traga tanto impacto que você não consiga ficar quieto no seu lugar dizendo: só o Senhor é Deus. Que assim seja. E no Novo Testamento, Jesus vai dizer em Mateus 6,24: vocês não podem ter dois senhores. Não pode servir a Deus e as riquezas. Você vai agradar um e desprezar o outro. Temos que servir o Senhor Jesus. O conforto, o bom salário tem se tornado um Deus para muita gente. Pessoas, através do bom salário, através do contra-cheque gordo, através de tantas coisas, têm esquecido quem o colocou e quem o abençoou. Mas eu quero te dizer, quando você pegar o teu dinheiro, se Deus te fazer ter dinheiro um dia, muito dinheiro, ou condições tranquilas, ouse ter tempo para o Senhor teu Deus, porque Ele continua sendo aquele que é digno de sentar no trono do teu coração. Não podeis servir a dois senhores, porque o que põe pão na minha mesa, mais do que o dinheiro, irmãos, é a mão poderosa do meu Deus. Porque quando faltar e se esgotar os alicerces ou as condições humanas, o meu Deus não faltará, o meu Deus não falhará. Amém? Confie no Senhor. Shema Israel, eu sou o Senhor seu Deus. Ouça, povo de Deus, eu continuo sendo o Senhor da igreja. Jesus vai dizer também em Lucas 14, 26, está registrado: quem amar o pai e a mãe, irmão ou irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Significa que Jesus tem que ter a preeminência. Se algum dia a Gisele falar: Davi, ou fica casada comigo, não vai acontecer, que é um exemplo, tá? Minha mulher, ela ama Jesus, é cheia de Deus. Um exemplo, vou usar nós dois para ninguém ficar magoado. Amém? Porque às vezes você usa exemplo com os irmãos, eu usou como exemplo, os irmãos já ficam chateados. Se um dia a Gisele falar assim: eu cansei de igreja, eu não quero mais, vai você. Fica com Deus. Deus te abençoe, porque Shema Israel, o Senhor é o único que tem que ter o direito de sentar num trono. O trono não é da minha mulher, o trono é de Jesus Cristo. Está entendendo? Se alguém tentar te impedir de ter comunhão com Deus, coloque essa pessoa para trás, porque Deus continua sendo o Deus da tua vida, acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Por isso que a gente tem que orar pelos casais, que tenham casais que se apoiem, que aprendam a amar o mesmo Deus, para um ajudar o outro a não abandonar esse Deus que é dono da nossa vida. E se alguém não quiser seguir, amém. Deus nos abençoará, e Deus nos fortalecerá, e Deus estará conosco. A mesma coisa eu, se um dia eu falar: Zé, eu cansei de ser pastor, larguei esse negócio, for pro mundo, Deus me livre, tá? Não quero isso não. Sirva ela ao Senhor, porque eu sou o marido dela, mas o Senhor da vida dela é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu encerro aqui com essa palavra. Eu espero que tenha sido edificante para você. Eu espero que tenha trazido algo forte no teu coração. Não porque você não sabia de tudo que eu disse, mas porque o Senhor quis falar dessa maneira conosco nesta noite. Ele quer que você continue mantendo o trono dele dentro do teu coração, somente a ele e para ele. Em breve esse Senhor voltará, e eu e você reinaremos com ele, diante dele, diante do trono dele, para todo sempre. Amém. Amém? Você pode orar comigo, pedindo: Senhor, destrua os ídolos da minha vida, os ídolos do meu coração, os ídolos modernos, a ciência é um ídolo moderno. Destrona os ídolos. E não só isso, desfaz as obras do diabo. Porque os inimigos, os demônios, não podem desfazer o que Deus começou a fazer. Mas Deus continua desfazendo o que o inimigo fez. Amém? Isso aqui é a palavra do Senhor para nós. Creio que foi para fortalecer as nossas vidas. Independente do que aconteça, Ele continua entronizado. A gente, às vezes, até meio capengando, né? Capengando. Mas o Senhor continua sendo Deus. Entronizado. Inabalável. Às vezes as minhas pernas tremem, irmãos, até na fé. É sério, dá uma bambeada. Né? Mas o Senhor não treme. O Senhor não treme. É inabalável. Amém? Está encerrada a reunião, vamos à bênção apostólica. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus, digno de honra, de glória e de adoração. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e sempre. Vamos dizer todos? Amém. Bora tomar café. Amém? Glória a Deus. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Pessoal, rapidamente eu quero falar para você desses dois livros que estão aqui na estante, tá? Ministério Pastoral e Uma Comunidade Pastoral e Missional, tá certo? Estou falando desses dois livros. Este, Ministério Pastoral, pela editora OBPC, editora O Brasil para Cristo, é o órgão de imprensa oficial das igrejas do Brasil para Cristo. Eu escrevi esse livro em 2017 e ele até hoje ainda é entregue aos alunos de seminário, do IBBC, e também é oferecido a todos aqueles que são vocacionados ao ministério ou a pastores que estão em início de ministério. É um livro objetivo, mas que certamente irá enriquecer, tá? As pessoas que lerem o livro em conhecimento, em graça, em sabedoria, tá certo? Então fica a dica aí, Ministério Pastoral pela editora OBPC, tá? E tem também esse aqui, tá? Ali na estante também, né? Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel, tá? Bom, os dois livros são bem objetivos. Esse aqui já fala de como uma igreja pode abraçar a visão junto com o pastor e tornar a comunidade uma comunidade pastoral que foca também em missão. Então, ela é pastoral e missional, tá? Então, queridos, como é que você faz para adquirir esses dois livros? Você pode entrar em contato para adquirir esse aqui, né? Você pode entrar aí no site da editora obpc.com.br e lá será vendido para você, tá? Um preço super acessível, compra parcelada, uma benção, tá? Ou então, você pode também procurar entrar em contato aqui, tem o WhatsApp, tá? E o meu e-mail também, certo? É por onde você pode fazer contato comigo. E aí, a gente pode fazer o livro chegar até você também. Os dois, no caso, tá? Agora, lembrando que eu também, com esse telefone e esse e-mail, eu atendo a sua igreja, podendo dar uma palestra, né? Podendo pregar, sou pastor, né? Posso levar a palavra para você lá, para a sua igreja, né? Com a graça de Deus. Ou então oferecer algum curso na área de formação de liderança, já que eu também trabalho nessa área, escrevo sobre isso, né? E também, ou na área de teologia, como você preferir. Apresentei aqui a forma como você pode adquirir o livro e fazer contato com a gente aqui.